Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Faz tempo que eu não vim aqui, né? Estava com saudade de vocês aí. Vamos conversar um pouquinho. Prazer e honra tê-lo aqui hoje. Bacana demais. Vamos poder conversar muito, 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 porque tem muito assunto, né, doutor Marcos? É Muito. verdade. Não, chama de doutor. Não, assunto acho que não está faltando ultimamente, na Não. verdade. Acho que a gente não dá nem conta de tantas coisas para a gente conversar, né? É muito Vamos começar dinâmico, né? por onde? Vamos começar pelo Bolsonaro, depoimento do Bolsonaro? Vamos lá? Olha, eu nem tive oportunidade de ver absolutamente nada, porque hoje à tarde a gente tem terça e quinta, nós temos aqui é o dia em que eu tenho lá o plenário lá dos vereadores, né? Que é terça e quinta, e terminou umas 7h30, 8, também cheguei aqui, fui jantar, nem Não, a vi o que gente te aconteceu. atualiza, né, Pedro? Aí você Pronto. comenta, né? Não, Olha, o Bolsonaro ele deixou a Polícia Federal após. Negou ter falado com a Carla Zambelli e disse que deu 2 milhões de reais pro Eduardo Bolsonaro, pra tour na Disney do próprio filho. Eles estão todos enrascados, né, caseiro? Isso somando com aquelas testemunhas na semana passada, com o Alexandre de Moraes pressionando os caras, falando pra Milico, ou o senhor mentiu pra polícia ou o senhor tá mentindo aqui pra mim. Com Aldo Rebelo passando aquela vergonha alheia. Como é que você tá vendo o quadro todo, caseiro? Não, eu acho que o que está acontecendo, sabe, o que era puta, felizmente meio previsto, é que nós temos um pouco de ansiedade, acho que de querer que as coisas aconteçam um pouco mais rápida, que vai todo mundo em cana de uma hora para outra, mas na verdade o que nós estamos vendo que são esses caras, um bando de frouxo, que são mesmo, são tudo frouxo, né? Na hora que aperta o negócio, os caras vazam, vê lá, tá tudo lá, né, nos Estados Unidos, aquele Paulo Figueiredo, aquele outro lá da gengiva proeminente, que eu não sei o nome Alan dos dele, Santos. agora foi embora a Zambelli, foi embora o filho, o Bananinha, é isso. E o Bolsonaro, quando apertar, vai cair fora também. Na verdade, isso é um bando de frouxos. Esses caras têm uma característica em comum, eu falo aqui na cara, são todos frouxos, você entendeu? São valentões aqui, né, em rede, WhatsApp, mas na hora que o bicho aperta, vaza tudo, né? Não tem a grandeza de estar aqui, se defender. É isso, essa é a realidade, né? Mas o que a gente está vendo claramente, né, cai um por um, né? Sendo decepado, felizmente, é isso aí. Agora, você sabe que tem um detalhe que eu vou comentar aqui, sabe? Hoje eu não é que eu me espantei, mas você sabe que aqui na Câmara de Santos tem uma coisa completamente atípica e anômala, né? Porque aqui nós temos 4 vereadores do PL, 2 do PT e do PSOL, que são oposição, mas esses do PL se julgam oposição aqui, né? E são 14 pró-governo. O governo é um governo. Bom, o resumo da ópera é que. Então, esses caras reivindicaram para eles serem oposição, né? E hoje teve uma discussão impressionante, né? Um bolsonarista lá no final da conversa, o cara levanta para discutir, para falar, tem uns 5 minutos que a gente chama de grande expediente. Então ele saiu na defesa daquele cara que eu vou pegar aqui para que foi condenado a 8 anos de prisão, que O é Léo Lins. o Léo Lins. E o indivíduo levantou para defender que o país, nós temos liberdade, veja, o país que está prendendo um comediante, né? E aí eu peguei um pedaço de algumas coisas, umas frases das falas desse cara, né? E li. Você acredita, rapaz, que um outro professor falou, não, cara, isso aí é normal, você tem que ter essa liberdade de expressão mesmo. Ele estava num grupo que pagou lá para ouvir isso e tal, e isso aí ouviu quem quis e falou, né? A gente ouve coisa muito pior. Olha, isso aqui mostra claramente que nós estamos em campos completamente diferentes. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses caras, eles são assim, eles acreditam nisso, eles acham que é normal o indivíduo falar a seguinte coisa, veja isso aqui. Eu sou totalmente contra, entre aspas, essa fala isso é uma piada do senhor Léo Lins. Eu sou totalmente contra a pedofilia. Sou mais a favor do incesto. Se for abusar de uma criança, abusa do seu filho. Ele vai fazer o quê? Contar para o pai. Uma vez
eu vi uma enquete na internet escrita assim: o que vocês falam quando terminam de transar? Aí eu falei lá e escrevi: olha a fala desse cara. Não conta para sua mãe, que eu te dou uma boneca. Me xingaram muito. Esse dia eu fiquei muito mal. Eu só fiquei melhor no dia seguinte, quando eu fui no parquinho olhar as crianças. Eles acham que esse tipo de fala, cara, é normal, que eles têm direito de tal. Então, meu amigo, eu acho que cada vez mais fica muito claro que, primeiro, você tem um grupo de pessoas que acha que isso é normal, que assim tem que ser. Eu acho que é importante a gente entender isso. Não é enrascada que nós estamos, mas é isso, eles acham isso normal. Esse cara é um advogado, um cara tem uma boa formação, que eu tinha ideia que até era um quadro bom, porque fazia algumas indagações, mas os caras acham que isso é normal. Então, eu acho que é disso que se trata, né? Quer dizer, o bolsonarismo é isso mesmo, essa excrescência, esse tipo de coisa, que compartilha essas ideias com muitas outras pessoas, e que, infelizmente, a gente achava que isso não existia, mas isso é um pouco de vida real, né? Isso é meio assustador para mim, mas faz parte do negócio, né, meu caro? Tentam normalizar a pedofilia, né? Como o nazismo normalizou jogar as pessoas em fornos crematórios. Né? É uma coisa absurda. É isso. Veja, eu faço, não tenho um grupo, eu tenho um cara que é um porteiro aqui de onde eu moro, que é um condomínio, bolsonarista, que até aí tudo bem. Mas veja só, ele me manda um negócio. Então é impressionante a velocidade que eles compartilham as coisas, é o tempo inteiro. Olha isso aqui, que está naquela fotinho que põe no WhatsApp. Veja o que é isso. Veja o que é isso aqui. Como é que é uma nação, um povo, um líder, eu apoio Bolsonaro 2026. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. É um lema nazista. Isso aqui é uma fala do nazista. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Cara, é Hitler, é nazismo puro. Eu falei, cara, você sabe o que é isso aqui que está na sua foto? Você tem noção? Um país, um povo, um líder. Um líder, um Führer. Essa era a fala do Hitler, né? Eu tenho aqui, eu sou um leitura, né? Ein Reich, um reino, ein Volk, de Volkswagen, um povo, e ein Führer. Um Führer era a fala do Hitler, uma nação, um povo e um guia, um chefe. Cara, é isso. Eles têm esse tipo de ideia que são, na verdade, fascistas e convictos e assumidos. É isso que é assustador, né? E que talvez as pessoas, hoje a gente fica falando, né? Será como as pessoas entraram nisso, né? Como um povo inteiro, né, foi atrás de um cara desse? Porque o Hitler não fez isso sozinho, né? A gente fica pensando nisso tudo e na verdade, os elementos que a gente vê aqui são muito parecidos com aquele momento, né, do surgimento do nazifascismo. Então, a gente precisa ficar muito atento. Eu vejo com muita dificuldade, porque eles têm normalizado esse tipo de comportamento, né? Então, isso é muito complicado. Não é só um desabafo aqui, mas é para a gente ver a dimensão do problema que nós temos, né?